A Leitura Edna. Edna, semana que vem o Evangelho... Oi, Edna, boa noite. Tempo, João, prazer em vê-lo. Então, tá bom. Alegria, né, do reencontro. A leitura de hoje é do livro Sementes de Otimismo, O Valor das Coisas. As pessoas só costumam dar valor às coisas quando perdem. Às vezes, as coisas estão diante dos nossos olhos o tempo todo, nas nossas mãos. E só quando estão fora do nosso alcance é que percebemos o quanto são importantes para nós. E muitas vezes não tem mais volta. Isso gera muito sofrimento. Não seria mais fácil se abríssemos os olhos enquanto ainda dá tempo? Será que é preciso realmente perder para dar valor a alguma coisa ou a alguém? Aprenda a dar valor a tudo. E assim, nesses momentos, queridos companheiros, que possamos serenar as nossas mentes, afastando do nosso coração e dos nossos pensamentos tudo aquilo que foi importuno e tudo aquilo que nos tira do caminho reto, para que possamos estar, neste momento, nos aproximando do caminho da verdade, dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E assim que possamos fechar os nossos olhos. Quando fechamos os nossos olhos, expandimos a nossa mente e abrimos o nosso coração para esse encontro. Esse encontro de energias salutares que nos harmonizam e nos traz serenidade. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, esses espíritos amigos, que nos acompanham durante toda a nossa caminhada terrena. Vamos sentindo toda a proteção da espiritualidade amiga, que já preparou esse ambiente para esse momento de estudo e de aprendizado. Os nossos lares nessa harmonia e também todo o ambiente físico da cabana de luz. Vamos sentindo toda essa proteção para mais esse momento. E assim, queridos companheiros, vamos todos num só pensamento, entregando à espiritualidade a oração que o próprio Mestre aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que esse evangelho seja abençoado e vamos assim envolvendo em muito amor e em muita luz a nossa companheira Graça, juntamente com o seu mentor, que trará o evangelho dessa noite para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Meu boa noite a todos. Que o amor de Jesus envolva nossos corações. Muita luz para essa noite, para esse momento. Que o Evangelho da noite encontre terreno fértil em nossos corações, em nossas mentes. E que o conteúdo seja acolhido. Se não todo o conteúdo, uma frase, uma palavra, que faça diferença deste momento por diante, nesse dia, nessa noite, e quiçá dias afora. E assim seja. Mas se é verdade que o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, não é menos verdade também que Ele nos proporciona esperança, com que aguardamos dias melhores. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações.
É isso que nos ensina o Espiritismo com a sua consoladora doutrina. Atravessamos a existência na Terra como o soldado atravessa um campo de fogo, e os bravos e os fortes de espírito cravam nas muralhas o seu estandarte e levantam o grito de vitória. Tomado de compaixão pelo mundo, o Cristo desce das alturas, senta-se sobre o alto monte, atrai a si multidões de desventurados, desvalidos, entristecidos, de toda sorte, e começa o seu monumental sermão com as consoladoras promessas. É importante quando a gente fala consoladoras promessas, porque a gente vai falar, está falando desde dos últimos encontros para cá, das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são promessas. As bem-aventuranças são os bem-aventurados pobres de espíritos, os humildes, os mansos, os pacíficos, os que sofrem, os que têm sede de justiça, e mais algumas. E em seguida, Jesus diz, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus, porque terão justiça, os que têm fome serão fartos. E é importante da gente pensar que as bem-aventuranças são os aconselhamentos do mestre, que a gente possa, se não todas, uma delas fazer, de uma delas o nosso propósito, e evoluir em cima da necessidade, porque cada uma delas é para que a gente se aprimore, a gente vai a fundo, entenda um pouco mais e se aprimore nesses textos do Sermão do Monte. Ainda tem aqui mais um pedaço de um outro livro, dizendo que a esperança é a consolação dos aflitos, a companheira do exilado, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas do Cristo. Perca tudo, homem, bens, fortuna, saúde, parentes, amigos, mas se a esperança, filho do céu, o envolve, ele prossegue na sua ascensão para o bem, para a vida e para a imortalidade. Essa esperança é o que a gente tem, o que a gente acalenta em nosso coração, para que a cada passo que a gente dá, a gente espera mesmo que a gente esteja mais próximo do Cristo, mais próximo das verdades, mais próximo das alegrias, mais próximo de Deus, né? A gente vai largando tudo que a gente tem, que nos incomoda, tudo que tem, que não faz parte da nossa evolução, a gente vai deixando pelo caminho. E é essa esperança que nos faz mover, que nos deve fazer mover. A cada dia, a cada oportunidade. Esse capítulo 10 é uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os misericordiosos. E o tópico que a gente vai trazer hoje aqui é reconciliar-se com os adversários. A misericórdia, ela é o perdão, né? Misericórdia e perdão, ela tem relação com uma série de outras virtudes, né? Ela vem atrelada aí à benevolência, a piedade, a bondade, a paixão, a flexibilidade. Ou seja, a prática do perdão traz uma série de outras virtudes juntas. Importantíssima, importantíssima. Nenhuma virtude, eu penso que nenhuma virtude é melhor que outra, mas tem algumas que elas juntam muito mais. É um desafio, cada uma delas é um desafio. O perdão também o é. Aqui no Evangelho, logo no começo aqui, na fala de Mateus, diz assim, conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Reconcilia-se agora, enquanto está por perto. E a gente daqui a pouco vai dizer por que essa sem demora. Para que não suceda que te entregue ao juiz. Esse juiz é a nossa consciência. Antes de um Deus que nos puna, que ele não pune, é a nossa consciência.
e que te entregue ao ministro, que seja mandada para a cadeia. Essa cadeia é o nosso corpo, é onde nos aprisionamos. Não é aquela cadeia tradicional, não, é o nosso corpo, é nós mesmos. Porque enquanto a gente está nesse corpo amarrado aqui, preso, porque a gente só se liberta dele quando a gente estiver limpinho de tudo, quando a gente quase vira um anjo. Mais um pouco, né? Um pouquinho, tá com o pezinho lá, criando, já com as asinhas prontas. É isso que diz aqui nesse começo, no Evangelho. Ainda, em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centimo. Ou seja, a dívida não vai ficar para trás. Vida após vida, oportunidades atrás de oportunidades, tudo terá que ser pago. O perdão que a gente, né, que a gente traz aqui, gente, vamos pensar no inimigo que a gente faz de duas formas. Primeiro, aquele inimigo fantasma que a gente cria. Aquele inimigo que a gente inventa mesmo, que não faz sentido, que não é de verdade. Por quê? Porque a gente pensa que o outro pensou, a gente acha que o outro achou, a gente acha o outro, alguém conta uma história de alguém que não gosta, e a gente resolve não gostar também e logo já mandar um sentimento ruim, já não gostar da pessoa, por algo que a gente não tem certeza de nada. A gente compra alguma ideia de alguém, a gente sente alguma coisa espontaneamente. Esse outro, por vezes, ele nem sabe que é o nosso inimigo, ele nem sabe que ele nos causou esse mal, entre aspas. Esse é um primeiro inimigo que a gente faz. Ele não sabe, a gente diz que é inimigo porque ele nos faz mal. E aí a gente vai precisar de um auto-perdão quando a gente dá um primeiro passo, que é entender o que aconteceu, o porquê dessa existência, o porquê desse inimigo, quando a gente faz uma reflexão com mais cuidado, e a gente entender que a gente criou aquela pessoa, criou aquele inimigo, a gente precisa se perdoar. A gente precisa entender o quanto a gente foi frívolo, o quanto a gente se deixou levar, o quanto a gente foi raivoso, o quanto a gente julgou. Por isso a gente precisa do auto-perdão. Esse auto-perdão a gente pode falar que é um acolhimento de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Quando a gente entende, quando a gente acolhe, isso faz parte de evoluir. E aí tem também um outro inimigo, que é aquele que a gente faz de propósito, aquele que a gente lesa, aquele que a gente distrata, né? Que a gente rouba, aquele que a gente mente, aquele que a gente trai, enfim. Aquele que a gente provoca a situação e tem lá do outro lado alguém que não nos quer bem, que não nos quer por convívio. E que, muito pelo contrário, nos quer bem longe, tem raiva, né? A gente vai pensar no inimigo aí com uma raiva. Aí, o que a gente... Tendo essas duas situações, a primeira a gente fala de auto-perdão, e o segundo, a gente precisa da reconciliação. A gente precisa conciliar-se com ele. Precisa, enquanto caminha, enquanto aqui, neste momento. Por que aqui no texto diz que é sem demora? Porque esses que a gente faz, eles vão se juntar, em algum momento a gente se perde dele. Seja nesse momento, nesta vida, porque se muda, porque morre, não importa. Em algum momento a gente perde esse inimigo de vista, mas ele continua sendo seu inimigo. E aí vai ficar muito mais fácil de se reconciliar.
quando a gente busca essa facilidade de reconciliar aqui, é porque uma vez perdido de vista, a gente pensa que acabou, que aquilo acalmou, que não existe mais, mas ele está ali, gente. E o que é muito pior, se ele sair das nossas vistas e passar para um outro plano, certamente ele vai se juntar com outro bando. Porque a gente vem deixando lá no pretérito, lá no passado, a gente vem fazendo esses inimigos mesmo. Eu acho esse termo muito forte, mas eu não tenho outro aqui para a gente usar. A gente vai deixando lá. Esse que sai daqui, que vai para outro plano, ele se junta. E a situação fica pior. Um dia, menos dia, eu vou ter que arrumar isso, eu vou ter que acertar essa conta, porque esses inimigos são as pedras que eu coloco na minha sacola, no meu carrinho, na minha bolsa, e vou ficar andando com ela a vida após vida, causando todo o sofrimento que a gente sabe que causa, as mágoas, os ressentimentos. Então, eu vou precisar ir tirando essas pedras. Por que esperar tantas outras oportunidades se a gente tem nesta oportunidade, que a gente está conversando neste momento, nesta vida, a gente acertar tudo isso? Por que a gente esperar uma outra hora? Ah, mas porque é difícil. É difícil. Né? É difícil, falou, é difícil. Mas quando a gente tem esse entendimento que existe a dualidade de vidas, que temos, não é só essa vida, que a gente já teve muito mais atrás, e a gente terá muito mais pela frente, esses ajustes eles terão que ser feitos. A gente está aqui nessa vida para esses ajustes. E se a gente pega toda a nossa caminhada, os ajustes têm tudo a ver com isso, né? Com esse perdão, esse esquecimento, esse chegar no outro, esse se desculpar, esse que é ato de bondade, que é ato de indulgência, que é ato de flexibilidade. É para tudo isso. A gente sempre está falando que a gente está aqui para evoluir materialmente também, intelectualmente também, mas moral e espiritualmente é o nosso maior compromisso aqui. E a gente tem que zerar essa conta, a gente vai zerar essa conta, dia menos dia. Por misericórdia de Deus, a gente não lembra de muita coisa, mas a gente já traz uma essência do nosso coração, a gente sabe bastante o que é certo e o que é errado. E isso a gente tem que se apropriar dessas condições, dessas possibilidades, e ir limpando mesmo, ir limpando o nosso caminho. Ah, mas também outra coisa que é importante que o texto traz aqui é que esses inimigos que eles saem das nossas vistas, neste plano ou não, aqueles que não sabem que a gente o tem como inimigo, se ele tiver uma boa proteção, a nossa raiva, vamos dizer assim, não vai afetá-lo. Mas se ele não tiver uma boa proteção, a nossa raiva vai sim afetá-lo e vai ficar aquela troca. Vai ficar aquela vibração pesadíssima. A gente não sabe de onde vem, para onde que está vindo, de onde que está vindo, mas é dessa sintonia, truncada, travada, quebrada, destruída. Porque o que a gente sente alcança o outro. Vai falar assim, não, praga não pega, praga pega, se a gente pensar praga nesse sentido, ou se pega, a gente não sabe que condição que está o outro. Quer dizer, a gente faz mal para a gente, sentindo raiva do outro, e faz mal para o outro que nem sabe que a gente tem raiva. Olha que confusão que a gente se enfia. Né? E quando é aquele que a gente faz alguma coisa, é pior ainda. Assim, a vibração, e é porque a gente não esquece, a gente não deixa, a gente alimenta. Aquela história do lobo bom, do lobo mau, a gente fica alimentando. E a vibração, enquanto aqui neste plano, ela se conecta, vibração ruim, e se passa para outro plano também. E daí, às vezes, a gente não sabe, né? Fala assim, nossa, não estou me sentindo bem, nossa, o que será que eu tenho?
Nossa, é só pensar na pessoa que eu fico mal. Só que a gente não faz um exame de consciência, né? A gente sempre dá para o outro a responsabilidade. Porque é muito difícil para a gente olhar no espelho e falar, espera um pouco. Eu preciso deitar, eu preciso fazer uma prece, eu preciso me conectar, eu preciso ser honesta comigo e falar, alguma coisa está errada nesse caminho. É importante que a gente entenda com a gente mesmo. Não precisa contar para o vizinho, para padre, para pastor, no centro, nada. Mas é importante que a gente entenda e falar, nossa, eu mandei mal. Eu que provoquei. E a gente vai buscar essa reconciliação. Não sem antes ter esse esclarecimento. Essa reconciliação, ela precisa ser de coração, obviamente. Não é aquele, viu, perdoar, eu perdoei, mas eu não quero na minha frente. Né? A gente usa esse refrão sem responsabilidade nenhuma. Quer dizer, deu na mesma. Eu não posso, claro, não ter um convívio. O fato de eu ter perdoado não me obriga a conviver com alguém que a gente teve um estremecimento muito forte. Mas eu não posso, eu acho assim, é muito complicado eu falar que eu não quero ver, porque isso traz um ranço. Então, emana luz, Senhor, que essa pessoa encontre um caminho iluminado. E tenta evitar que não passe na minha frente, porque aí você já perdeu um bom tanto também da sua boa intenção. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa. Né? O que a gente pensa é muito alinhado, a gente pensa, a gente sente, a gente manda, a gente fala. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Fazer a reconciliação. A reconciliação. Eu tenho que chegar na pessoa e, olha, pedir perdão é o ideal. Vai tremendo, vai com medo, se desarma, mas é o ideal. E eu tô para lembrar se alguma vez na vida eu fiz isso, gente. Eu ia fazer um exercício de consciência aqui, mas eu achei melhor não fazer. Se eu fiz, mas eu devo ter feito, penso. Não lembrei, enfim. Agora, não consigo fazer isso ainda, não consigo chegar nos olhos e pedir perdão. Não, já pedi sim, eu já abracei pessoas que eu fiz alguma coisa. Mas algumas, né, outras não. Não consegue, recorre à prece, pede socorro para o anjo da guarda. Ele sempre está disponível. A gente que precisa sentir do nosso lado e pedir socorro. Vai pedindo socorro, a gente não é desamparado. A gente não é deixado de lado. E faz prece, começa fazendo prece por si, pela gente, porque a gente ainda não teve essa coragem, a gente ainda mantém esse orgulho, a gente sabe que errou, mas não assume, então a gente mantém orgulho. Faz prece pela gente. E faz prece pelo outro, até ir limpando o caminho. Vai lá para a gente pedir, para a gente para a gente chegar em algum momento e ter coragem de pedir para ser perdoado, né? A gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente só quer receber, mas não quer dar. Esse ponto dessa questão dos inimigos, que eu acho que para mim fica bem forte nessa questão do não perdão. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que diz assim: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? De onde vem a repulsa instintiva quando a gente encontra a pessoa à primeira vista? A resposta é espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem. Olha isso. Então, é prova, gente, que se a gente tem inimigo por tudo que é lado. E lá do pretérito, lá do passado, a gente nem sabe quem foi, quais foram, quantos foram. Poucos não foram. Então, quando a gente tem essa coisa dessa antipatia, a gente fala, nossa, mas de onde que é isso? A hora que fizer essa pergunta, para pensar. Por quê, gente? Porque, às vezes, antes de vir para essa vida, a gente faz umas promessas lá.
Não, a gente aprontou, o que você fulano, eu traí esse cara, ele me se tornou, nós fomos inimigos, agora a gente volta e eu quero que ele seja meu filho. O cara vem como meu filho e não me engole. O cara vem como meu pai, não gosta de mim. Por quê? Porque nós temos nosso DNA espiritual. É uma pessoa que a gente encontra e quer super bem. Outros a gente insiste. Tem pessoas que a gente insiste. Por quê? Porque daí em algum momento a gente toma consciência que a gente precisa insistir, porque são pessoas que a gente deixou questões mal resolvidas lá atrás. Esses antipáticos, a gente precisa prestar mais atenção. E se a gente olhar à volta, a gente vai encontrar isso tudo o tempo todo. Tem casos, eu tenho um caso muito recente que eu ando conversando, da pessoa fala assim, viu, mas eu sou mãe dele, como é que pode ele não gostar de mim? Ué? E o que você foi antes lá, né? O que você fez antes lá? Nossa, mas acho que não foi muita coisa. Não sei, mas vamos ter que arrumar esse negócio aqui, porque senão vocês vão voltar com todas essas pedras na sacola de novo, e vão ficar carregando essas pedras de novo. Ah, mas é porque a mãe, eu sou obrigado a amar minha mãe, não tem obrigação nenhuma. Antes de ser mãe, ser filho, ser pai, nós somos espíritos únicos em evolução, buscando o caminho de luz, buscando Deus, buscando Jesus, buscando o céu, né? Aquele céu que a gente aprende lá desde pequenininho, céu azulzinho, todo bonito, onde tem pássaros cantando, água, né? Cascatas, música suave. É isso que a gente vai buscar, é isso que a gente vai encontrar, gente. Tá longe ou tá perto, não sei, cada um é cada um, nós somos únicos. Claro que todo o núcleo familiar, núcleo de trabalho, núcleo de amizade, tudo é importante para que a gente vá justamente fazendo esses alinhamentos. Então, vamos pensar que aquelas pessoas que desce quadrado, né, popularmente falando, são justamente aquelas que a gente precisaria dar maior atenção. Cumprimenta, faz uma prece, envia luz, toma alguma ação, porque ser misericordioso não é só ficar também pensando, ou ter compaixão, ai que dó. Não, é tomar alguma ação, é fazer alguma coisa. É um ato. É demonstrar que você quer o bem, você quer fazer o bem. Para a gente ir deixando esses inimigos, que vai fazer bem para a gente, porque ele também, ao a gente pedir perdão, vai acender também uma luzinha no outro coração, né? Então, será bom para a gente, será bom para o outro, ou para os outros. Eu estou falando outro porque eu estou falando só no singular aqui, como se fosse o inimigo. Mas, se botar na conta, a gente bota no plural bem rapidinho aí. Então, esse deve ser nosso exercício. Mais cedo possível, porque a gente vai ter, que já falei, a gente vai ter que zerar essa conta. É misericórdia mesmo. Como é que a gente faz? Mais uma vez, faz prece, pede ajuda do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. A gente nunca está sozinho. Se a gente se faz luz, a luz também está conosco, está próxima. A gente não tem só nosso mentor, a gente tem muitos espíritos de luz que nos acompanham. Tem no próprio livro dos Espíritos, no Evangelho, lá no final do Evangelho tem uma coletânea de preces. Ah, mas eu não sei o que eu falo para o meu inimigo, para perdoar, não sei nem como é que eu me coloco. Vai lá no final do Evangelho, que tem uma série de modelinhos. Vai lá, se conecta, bota seu coraçãozinho ali e diz uma daquelas preces. Ela será ouvida. Confie, tenha fé, tenha esperança. A reconciliação, a misericórdia, o perdão é para a gente se higienizar, é para a gente deixar ressentimentos de lado e a gente alcançar passo a passo o que nós buscamos a cada vida. O caminho do Mestre Jesus e a luz do Mestre Jesus. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, que a luz do perdão envolva nossos corações. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade.
Então, só para contextualizar, né? Nosso evangelho ele é um pouquinho diferente, então a gente está com companheira nova, então a gente tem aqui uns 15, 20 minutinhos, que é onde a gente abre para companheiros trazer mais algum assunto em relação a esse evangelho, se tem alguma vivência, também pode fazer pergunta relacionada a esse capítulo. Se tiver alguma dúvida muito gritante em relação a alguma questão espírita do Livro dos Espíritos, também pode trazer e a gente tenta responder. Claro, se a gente não souber, vamos pesquisar e trazemos na próxima aula, como bons aprendizes que somos. O João está caindo bastante, né? O João sempre gosta de fazer algum comentário. Voltou, João. Hoje a internet tá muito trabalhosa. Não sei aí, mas aqui estão me ouvindo? Estamos, João. Alô? Estamos te ouvindo, João. Posso fazer um pequeno comentário? Claro. Oi? Pode falar, Oi? João, tá normal o seu áudio. Tá, então é aqui que está mais difícil. Bom, o tema é bastante desafiador, porém, eu penso que tudo começa em nós. Então, se nós dá uma refletir bastante sobre a que ponto nós estamos nessa situação de reconciliação, porque se nós não estivermos em harmonia, nós teremos realmente muita dificuldade de conseguir êxito nessa tentativa, nessa busca pela reconciliação. Então, em primeiro, eu penso que nós devemos, no caso, trabalhar o nosso interior, olhar como que nós estamos, fazer a nossa avaliação, a nossa reflexão. Porque daí nós teremos mais facilidade, mais chance de caminhar em direção a essa reconciliação. Nós somos assistidos pela fraternidade da família cristã e esses irmãos dessa fraternidade, eles promovem a reconciliação entre famílias, criam oportunidades para que as pessoas possam se refletir naquilo que aconteceu, refletir o porquê da rejeição a uma pessoa, e com isso, com essas oportunidades e o apoio da espiritualidade, as condições vão ficando favoráveis ao longo do tempo necessário. Uma das coisas que é orientada é o respeito. Nós devemos ter muito respeito para com a outra parte, que por mais que tenhamos limitação, porque o respeito, ele encurta a distância, o respeito é um caminho que leva a situações bastante favoráveis. E quando nós damos oportunidade, contribuímos com a oportunidade de reconciliação, a espiritualidade também cria meios de aproximação até no momento de necessidade. Muitas vezes, uma pessoa jamais... E aí, no momento de necessidade, aí aquela pessoa está diante de nós, e nós estamos tendo a oportunidade
de deixar a nossa marca positiva, a nossa ação positiva. Infelizmente, tava oscilando bastante, né, o áudio do João, e agora ele caiu novamente, né? Realmente, esse tema foi muito desafiador. Graças a Deus que caiu com a graça, não era meu dia. Porque... caiu o João. O finalzinho a gente não ouviu, não estava falando da questão... João, seu microfone está desligado. Tá. Então, quando nós damos condições, a espiritualidade cria oportunidade para que haja momentos de reconciliação. E, às vezes, até momentos até de necessidade. Então, às vezes, uma pessoa... Porque os dois lados estão tendo o mesmo sentimento. E quando um realmente dá o primeiro passo em direção a encurtar essa distância, então a espiritualidade cria condições e o outro lado também acaba sendo sentindo a oportunidade, e enfim. Então, se nós dermos condições, se nós dermos condições, a espiritualidade tem recursos imensos que nós não conhecemos. Não precisamos, às vezes, viver, às vezes, duramente uma experiência, se nós temos a oportunidade de amenizar isso tudo. Que nem, por exemplo, nós temos muita informação da doutrina espírita. Agora, a pergunta, nós colocamos tudo isso em prática? Então, se nós buscar várias orientações do Evangelho, somos espíritos eternos, a pessoa que nós temos diferença, encontraremos sempre até que a reconciliação aconteça. Então, por que não ser agora? Por que não vamos fazer isso agora? O que impede de eu, pelo menos, tentar fazer isso, né? Então, eu sinto que a oportunidade não deve ser perdida. Não vamos esperar que seja no momento do embate para que a gente possa buscar a reconciliação. Vamos ouvir os bons espíritos nos alertando, né? E como falou várias vezes o Evangelho, o mal está em nós. Então, se nós tirarmos o mal de nós, então tudo fica mais fácil. O caminho já começa a ficar bem mais curto. Eu vou interromper um pouquinho. É muito valioso mesmo, né? E que a gente consiga trazer essas reflexões, não só de maneira imaginária, mas realmente fazer parte do nosso dia a dia, né? As opções de reconciliação, ela se dá. A Graça falou um negócio muito, muito forte, né? Você perdoa, mas você não queria ver mais, né? E realmente, às vezes, isso nos acontece, né? Porque, às vezes, é uma mágoa, e que a gente possa ir trabalhando. Eu acho que se não der para amar esse inimigo, né? Pelo menos se a gente começar a não odiá-lo, acho que já é um exercício grandioso, né? Pelo menos a gente não está aumentando os nossos débitos, e aos poucos
vai ficando mais fácil, né? Eu acho que o recurso do tempo, ele é um recurso muito importante, porque o tempo nos coloca possibilidade de compreender a situação. Então, naquele momento, no calor da situação, onde às vezes algumas coisas são ditas, a gente não tem essa compreensão, e cada um aí vai fazer a sua balança, né? Que algumas coisas precisam ser ditas, sim, mas a gente colocar nessa balança aí do que somos, né? E do que queremos ser, né? E também um ponto muito importante que antes de eu ter essa compreensão do que era a questão espiritual, a nossa vida eterna, as nossas sucessivas vidas, dessa animosidade gratuita, né? De às vezes realmente você nem conhecer a pessoa e já ter uma certa aversão voluntária. Daí também tem a questão das vidas e também da vibração, né? Às vezes a gente entra num ambiente e fala assim, nossa, esse ambiente está um pouco denso, está uma situação um pouco... Então, também nos permitirmos e não sermos tão rigorosos com a gente mesmo, porque às vezes a gente está fazendo a melhor opção, às vezes... Então, peraí que desconcertou aqui meu raciocínio, minha filha. Às vezes é a melhor opção, então saber, peraí, qual o maior esforço que a Georgia consegue fazer nesse momento? Então, eu ainda não consigo ter uma convivência amistosa, então pelo menos eu não vou ter vou continuar alimentando esse ódio, então vou começar a fazer prece, e isso é uma coisa que é muito valiosa. Eu aprendi isso quando eu fazia escola, e até hoje eu tenho essa prática. Às vezes eu estou numa situação difícil de convivência com alguém, eu começo a colocar essa pessoa no meu evangelho, eu começo a pedir para o mentor dela, né? E não desejar o mal para essa pessoa. E eu acho que isso é muito valioso, porque fazer oração para quem a gente ama é fácil, mas fazer oração para quem está ali, às vezes, nos pisoteando, não é tão valioso, né? Pode ser que para vocês, espíritos mais evoluídos, já seja tranquilo. Para mim, ainda o espírito tenebroso ainda é um pouco difícil, tá bom? A gente tem mais alguns minutinhos ainda. Só uma pergunta. Pode falar, Beth. Então, quando a gente diz perdoar é o nosso inimigo, né? Inimigo, entre parênteses. Nós temos inimigos, adversários. Tá. E eu não consigo conviver com ele, entendeu? Então, aquela história da prece, fazer prece por ele, daí, de repente, a gente fala, eu perdoo, mas não quero vê-lo, não é? Como que é entendido isso na espiritualidade? Que eu não estou me esforçando ou que a partir do momento que eu comece a fazer preces por ele, ou que eu consiga amenizar aquilo que ele me fez no meu coração, eu começo a perdoá-lo? Beth, você colocou um ponto muito importante, essa questão do perdoar e do amar, né? Então, assim, essas palavras, elas são muito profundas e elas têm uma imensidão de contexto. Então, assim, a gente tem que entender um exemplo. A minha casa foi assaltada, né? Aqui, minha casa foi assaltada. Então, eu não vou me armar de ódio, não vou me armar de armas e não vou lá matar essa pessoa que roubou a minha casa. Sim, mas eu preciso trazer o ladrão para dentro de casa, dar a cópia. Exatamente isso que eu quero. Não preciso dar a cópia da chave para ele continuar roubando. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Porque eu me lembro... Não, pode falar.
Então, a gente tem que entender que tem essa linha muito tênue. Então, assim, às vezes, e assim, a gente não está aqui para julgar. Então, às vezes, uma pessoa te fez um mal e você vai saber, não precisa nem expor, que realmente não é possível a convivência com essa pessoa. Mas, às vezes, é uma outra situação. A convivência ela só não é saudável porque um quer ouvir sertanejo e o outro quer ouvir pagode. Então, aí você pode ter um certo equilíbrio, ponderar um lado, ponderar do outro, e tentar ter uma convivência nesse sentido. Às vezes isso acontece entre irmãos. Então, pelo amor a uma mãe, vamos ter uma convivência saudável, apesar de ter algumas situações difíceis, né? A minha irmã, quando eu tive uma briga física com ela quase arrancou meus cabelos, na época eu tinha cabelo, e eu falei que eu nunca mais ia falar com ela, naquele momento de raiva. Mas depois eu a perdoei, mas falei para ela, não puxe mais meu cabelo, porque isso não foi legal, eu fiquei muito chateada. Mas então, isso que eu vou falando, você vai avaliar a situação e saber até o quanto a convivência com essa pessoa vai ser saudável, porque às vezes conviver com uma pessoa que tem uma carga energética negativa, onde ela tem condutas que não são salutares para a nossa evolução, não vai ser saudável essa convivência também. Então a gente você acaba pecando, né? Você acaba tornando sua carga mais pesada. E não só o pecando, mas no que essa convivência está nos ajudando como seres? Isso, o que ela está acrescentando? E essa pessoa vai ter uma convivência diferente, né? Então, assim, é muito importante quando a gente está até colocando aqui no Evangelho, quando ele coloca aqui essa parte que está em Mateus, você ter uma atitude, mas você vai olhar o que está dentro e você se reconcilia. Então, é esse avaliar a situação como um todo. Uma vez o nosso companheiro Cláudio, ele vai se lembrar, ele disse, você pode perdoar, mas não precisa ficar de beijos. Entendeu? Não precisa conviver, não lembro, não sei se foi esse termo que ele usou, mas ele disse isso, eu tenho certeza. E aí, então, eu guardei bem isso, porque lógico que a gente tem quem perdoar, né? Lógico, todos nós temos, senão aqui não estaríamos. E não é muito fácil. Aliás, para mim, em alguns aspectos, é bem difícil. E tem os dois lados. Na sua fala, você falou uma coisa: temos muito que perdoar. E também temos que pedir esse perdão. Quantas pessoas também têm esse sentimento em relação a nós? Com certeza. Eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal. Lógico que tem, entendeu? Um exemplo bem rápido, bem prático, tinha uma amiga muito amiga, trabalhava comigo na secretaria, porque eu já estava afastada da sala de aula. E eu fiz um comentário bobo mesmo, assim. Ela um dia ficou na cantina para mim e no horário de intervalo, eu falei, para fulana tá muito bom, porque daí ela não precisa ficar aqui fazendo papelada. Pronto. A secretaria ouviu, não era só eu que estava lá dentro, e ferveu. E aí eu percebi que minha amiga ficou estranha comigo. Eu falei, nossa, eu já sei o que é. Só que aí, nesse momento, eu fui até ela e falei, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu fiz isso, e foi impensado, e não foi com intenção de falar mal de você, de jeito nenhum, e tal. Bom, ficamos de bem, tudo bem. E ficamos mesmo, ficou tudo bem mesmo, tanto que hoje sou madrinha da filha dela, sabe, vi nascer. Né? Então, são pequenas coisas que, de repente, vai se tornando maior, se a gente não cortar o mal pela raiz. Né? É só isso.
Tá me ouvindo? Tá. Alô? Tá, deixa eu falar rapidinho, porque a Joana queria levantar a mão para falar junto com a Beth. Nós, espíritas, temos facilidade de falar para os outros perdoar. Perdoa! Não é tão simples assim. Não é. Isso vale para as pessoas. Travou, João, a gente não está te ouvindo. E ele caiu. Se a Joana quiser falar, que tinha levantado a mão. Então, eu ia falar justamente um pouco do que a Beth falou. Tem os dois lados, tem o nosso lado e tem o lado da outra pessoa. Muitas vezes, o nosso lado, para a gente tá tudo bem, apesar de que não foi nós, digamos assim, que fizemos alguma coisa para essa pessoa. É que ela realmente tem a dificuldade de conviver com outras pessoas, com todas as pessoas. Então, a pessoa não quer se relacionar nem com aquele, nem com o outro, nem com aquele outro, nem comigo. E daí? Daí é o que você também já falou, é só orar. Orar, enviar luz, porque não depende só do nosso lado, né? Então, é isso. Muitas vezes você quer chegar, você não tem mais o que falar, mas a pessoa não quer, ela não quer. Então, é orar para que esse momento chegue. Enquanto isso, é orar, orar e orar. É isso. Pronto. Hoje. Alô, tá me ouvindo agora? A Joana já nos... Oi, João, te ouvimos. A Joana já trouxe o comentário dela, tá? A gente tem 2 minutos, porque hoje eu estou bem queimando, controlando todo o tempo. Hoje eu também estou bem obediente. Bom, só para concluir, então, a questão de perdoar não é uma tarefa simples, não é fácil, e nós, espíritos, às vezes, temos essa facilidade de falar para o outro, perdoe, mas tá, e eu perdoo, né? Então, agora, uma das coisas também que se fala, a oração. A oração, quando vai fazer uma oração principalmente para uma pessoa com quem nós temos mais diferenças ou dificuldades, a oração tem que ser iluminada. Se for uma oração recitada, uma oração, a oração tem que ser iluminada, tem que derramar energias de amor sobre aquela pessoa. Se não for assim, pode ser realmente só mais uma tentativa. Se a gente conseguir, na oração, entregar realmente vibrações de amor ao nosso coração junto a Deus, com certeza fica irresistível fica difícil da pessoa não receber esse momento. Então, eu penso que a oração é realmente uma solução, é algo assim, muito valioso, porque nós estamos conversando com Deus, conversando com Jesus, conversando com os benfeitores e pedindo a Deus que derrame as bênçãos salutares sobre aquele irmão e que derrame a paz e a reconciliação entre nós. Então, sendo isso, com certeza, o caminho fica bem mais curto. No momento é isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem. Então, tá bom. Lembrando a todos, né,
que os pedidos de vibrações que chegam para a gente no chat são enviados para o João. A Joana falou que já mandou os nomes direto para o João. Cláudio, você está com áudio? Sim. Então, tá bom. Então vamos assim envolvendo o nosso companheiro Cláudio, para que ele possa fazer o encerramento dessa noite, e depois o João continua com a parte de envolver os pedidos de vibração. Queria fazer uma observação antes da prece. Quando a gente coloca confiar e perdoar dentro do mesmo pacote, isso costuma dar ruim. Nós temos o direito, pelas leis divinas, de escolher em quem nós devemos confiar. Se eu não confio na pessoa, eu não sou obrigado a buscar a companhia dela. Porém, eu tenho o dever de perdoar. Perdoar não é confiar. Perdoar é não guardar rancor, não querer vingança. Isso é dever. Agora, tem um ditado que diz: amigos a gente escolhe. Eu tenho o direito de escolher as pessoas que eu busco a companhia. Se a convivência com uma pessoa é complicada, eu vou lançar mão de um outro ditado que diz o seguinte: se você quer subir, dou a minha mão a você, vamos subir juntos. Mas se você quer descer, desça sozinho. Eu não vou descer com você. Tchau. Simples assim. Então, vamos lá. Então, encerrando, a gente pede permissão, Mestre Jesus, para encerrar. Lembrando que o Mestre nos ensinou que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele com elas está. Assim, encerramos essa reunião com a oração que o Mestre Jesus nos legou. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Então, da minha parte está encerrado. Tio João.